Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. A concepção que o transe ritual, ou de possessão, ou a manifestação através da mediunidade, dos amigos espirituais ou dos orixás tem que ser inconsciente, tem que ser reinterpretada e reelaborada. Nós temos verificado ao longo dos anos que muitas pessoas nos procuram pedindo orientação, que em um determinado momento elas procuraram um rito de iniciação numa determinada religião ou num outro culto que também é mediúnico, e iniciação esta que elas vivenciaram e não obtiveram a inconsciência. Só que ninguém informou nada, ninguém chegou para conversar com essas pessoas e isso acabou gerando muita insegurança, um processo até assim de medo de que a iniciação tivesse sido mal feita e possivelmente no segundo momento poderia se auferir alguma doença, algum desequilíbrio, alguma situação mais complicada no campo da saúde até. Há casos que essas pessoas procuraram uma segunda iniciação com num outro rito ou com outro sacerdote e acabaram da mesma forma não se tornando inconsciente. Existe um tabu de que o médium ou o sensitivo ou o cavalo de santo tem que ser inconsciente. E se ele reconhecer a sua inconsciência ou a sua lembrança, que ele estaria mistificando. Nós num vídeo anterior já comentamos isso aí, que nós comentamos que transe mediúnico ou transe anímico mediúnico de possessão com lembrança, nós assumindo a nossa memória, que nós não estaríamos mistificando. Mistificação é uma outra situação, você se fazer incorporado, que se você está em transe, você fingir, não é o caso aqui. Então, nós temos ao longo do tempo e as orientações espirituais que têm nos saído, que não existe mais espíritos reencarnando que vão ter mediunidade inconsciente. Muito raro hoje o médium inconsciente. Isso seja para manifestar o orixá, seja para manifestar a entidade, o seu protetor, o seu guia, o seu falangeiro, independente de denominação terrena da agremiação. Podemos, dentro das diversas denominações que existem, a regra geral é que não estão reencarnando mais espíritos que terão mediunidade inconsciente. E isso está causando um certo desconforto em muitas pessoas que vão pela promessa de serem iniciadas e, sendo iniciado, terão a inconsciência, e isso não está ocorrendo, sendo que isso se tornou um tabu, não se pode falar sobre isso. Nós do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, com toda a humildade e com todo o respeito que nós temos às diferenças e à diversidade e aos cultos e religiões co-irmãs mediúnicas, afirmamos já publicamente em vídeo anterior e mais uma vez através desse vídeo que não existe mais mediunidade inconsciente. Nós temos que aprendermos a trabalhar dentro dos diversos ritos de iniciação, elementos litúrgicos utilizados, trabalharmos com a nossa consciência alterada e assumirmos isso publicamente, sem receio de estarmos mistificando. Então, o que eu tenho para deixar registrado nesse pequeno vídeo, meu irmão, é que se você, por algum motivo, vai sair da Umbanda e procurar um outro culto para você ter uma mediunidade mais forte, ou na sua percepção ter uma mediunidade mais forte, é você ter um apagão da sua mente, da sua memória e não se lembrar de nada, nós respeitamos a sua opção, não poderia ser diferente. Isso nós dizemos para todos que nos procuram, nós respeitamos. Respeitar não é concordar. Até o presente momento nós não
fomos convencidos, não teve argumento que nos convencesse que você ter a mediunidade inconsciente ou em determinado rito propiciatório, independente de nome de culto ou de religião, que isso seja vantajoso de alguma forma para o médium, para a mediunidade. E sabedores que não existe mais mediunidade inconsciente, que são poucos ainda encarnados que vivenciaram em plenitude a sua mediunidade inconsciente, nós não acreditamos nesta possibilidade. Somos convictos, sim, que você tem que, num processo de autoconhecimento contínuo, em que você se ampara na vivência ritual, na vivência templária, na experiência que é propiciada no cerimonial, rito litúrgico da agremiação a qual tu te vinculas, e que você consiga experienciar e vivenciar os transes, com estados alterados de consciência, que isso possa te levar a ser um ser humano melhor, um espírito mais maduro, mais equilibrado, e que gradativamente vai aprendendo com os amigos espirituais, independente de linha de trabalho, independente de orixá. Nós adotamos no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, em nossos ritos internos, os elementos indutores à possessão anímico-mediúnica, tanto do orixá como dos falangeiros, dos espíritos, independente de linha de trabalho ou denominação desses espíritos. E temos ordenado, sim, por orixá e as diversas manifestações que daí vêm, mas de forma que se quebre esse tabu de que haverá a inconsciência, porque nós temos verificado, como falamos ao longo dos anos, muitas pessoas traumatizadas, médiuns com as suas mediunidades numa terceira, quarta iniciação, cada um que ele passa diz uma coisa e ele não obtém a inconsciência. Da mesma forma que a mediunidade inconsciente é raríssima e estão reencarnando muito poucos médiuns, praticamente nenhum com essa característica, da mesma forma, meu irmão, se você não fica ocupado, se você não fica alterado, se você não obtém a incorporação, você pode ficar 5, 10, 15 anos numa corrente de desenvolvimento mediúnico, isso não vai acontecer. Esse é uma aptidão que ela vem já com um processo de reencarnação, e o perispírito do médium é sensibilizado, ele é modificado e adaptado para esse tipo de manifestação antes da reencarnação. Então, o principal é nós nos aceitarmos como nós somos. Muito mais vale um médium com amor no coração, um passista que ele doa amor incondicional, independente dele estar incorporado ou não, do que aquele que só se preocupa com o fenômeno e tem muitas vezes uma relação de maior utilidade funcional com o fenômeno, e esquece que o principal é o amor no coração, é o sentido de doar-se para o próximo. Esperamos ter esclarecido de alguma forma um pouquinho mais esse ponto da mediunidade consciente e inconsciente, agradecendo aos orixás a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Nosso saravá fraterno, muito axé, até a próxima oportunidade.